Litoral Norte do estado de São Paulo. Integração FM, a rádio da cidade. Nós somos a ZYM 822, Associação Comunitária de Caraguatatuba. Rádio Integração FM 104.9, Litoral Norte de São Paulo. Integração. A participação ao vivo do cidadão de Caraguatatuba e do Litoral Norte. Programa Falou, tá gravado. Um programa feito para a comunidade. Apresentação, Odilon Miau. Pois não? Alô? Olha, continua longe, mas vamos ver se... Vamos lá, deputado. Alô? Oi, tudo bom com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus, o senhor está falando de Brasília? Sou de Brasília. Ô, senhor Alberto Ferreira, é um prazer imenso estar falando com o deputado. Prazer é nosso. Aliás, eu conheço o senhor de bastante tempo, né? Pelas mídias, pelas redes sociais. O senhor é um deputado realmente que tem uma grande representação no Brasil no geral, tá certo? Muito obrigado. E eu gostaria de já começar perguntando algumas coisas pro senhor, com relação principalmente, eu tava lendo uma matéria aqui, sobre o Geraldo Alckmin, que tá querendo multar as pessoas pelo gasto de água acima, vamos dizer. Ele tá querendo dar um desconto pra quem economiza, mas por outro lado ele quer dar uma multa pra quem passa do limite. O que o senhor acha disso, deputado? Porque os governos... Eu acho correto. Sabe por quê? Porque a água é um bem essencial. Não é? E há um desperdício de água que é tratada, que custa caro, inclusive, para você tratar, até para que você possa utilizar a água sem ter nenhum risco, inclusive para a saúde, você não pode desperdiçá-la. Por exemplo, uma das coisas que eu me lembro muito de ver isso nas cidades brasileiras, mas em especial em São Paulo, eram as pessoas lavando as calçadas. É verdade. Lembra disso? Lembro. E essa água era desperdiçada. E você, como paga muito pouco pela água, então você não tinha muita preocupação nessa época em economizar. Ô, deputado, mas o senhor acha barato o valor da água? Não, hoje não é tão barato. Até porque hoje você começa a ter também uma grande megalópole que precisa cada vez mais utilizar a água. Você tem visto, por exemplo, uma discussão no Vale do Paraíba sobre a utilização do Rio Paraíba para abastecer água em São Paulo? Até o Rio de Janeiro entra na disputa. Ou seja, a água não é um bem infinito, não. Nós não temos, por exemplo, recursos suficientes para pegar a água do mar, tirar o sal e utilizá-la para termos a capacidade de matar a nossa sede. Então é preciso ter consciência de que não se pode gastar água. Um dia desse, por exemplo, de manhã, eu estou aqui dizendo uma certa experiência. Quando éramos mais jovens, eu me lembro que não tínhamos nenhuma preocupação, abríamos a torneira e íamos lavar o dente, e depois hoje a gente fica sabendo, por exemplo, que é um gasto tremendo. Enquanto a gente não está usando a água, você deixar a torneira aberta. Ô, deputado, todo mundo fechasse a torneira enquanto estivesse escovando os dentes, muito provavelmente você faria uma economia grande de água. Não é apenas economia para o seu bolso do pagar a água, não. É economia de água para, por exemplo, mesmo com a seca que estamos enfrentando, a falta de chuva, nós não corremos o risco de racionamento. Entende? Então é necessário a gente ter muita consciência de que aquilo que a natureza nos oferece precisa ter muito cuidado em relação a ela. Por exemplo, a gente não vê muita gente se mobilizando contra o desmatamento. A gente precisa ter também uma consciência muito grande em relação ao uso da água. Ô, deputado, mas já não era previsível essa situação? Os governos já não deixaram a desejar com relação ao que está acontecendo hoje? Olha, em termos de você imaginar que iria ter uma falta de chuva grande, os reservatórios diminuir, você pode ter os institutos que medem e que fazem previsões sobre isso, podem ter avisado que nós iríamos ter um inverno pequeno. Faltou uma preocupação do governo em fazer, por exemplo, esse racionamento via taxação mais cedo. Ninguém podia impedir que houvesse um inverno pouco presente, com pouca chuva, com pouca precipitação pluviométrica. Então você poderia ter isso e poderia ter
cuidado um pouco mais lá atrás para evitar esse momento. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Como é que você faz, por exemplo, para que as pessoas diminuam o consumo de água, já que você não está tendo a chuva necessária para manter os reservatórios no limite razoável? Como é que você faz isso? Uma das formas é essa. Se você gastar menos, você vai pagar menos. Se gastar mais, você vai pagar mais. É uma forma de dizer, racione a água, utilize menos, vamos fazer um esforço coletivo para que a gente não tenha aquilo que é pior, que é o colapso no sistema de abastecimento d'água. Não vai acontecer. Eu acho que o governo de São Paulo tem capacidade para não entrar em colapso nesse sistema. Mas é verdade que você tem que exigir da sociedade um consumo mais responsável para a gente não correr nenhum grande risco de ter um racionamento mais grave ainda. Há problemas, não vamos ficar imaginando que, por exemplo, o problema da energia, que também depende muito do sistema pluviométrico, né? Como houve problemas nos reservatórios para o abastecimento d'água, também problemas para o abastecimento da água, gerar turbina e gerar energia, né? Agora, no caso da energia, nós temos alternativas, porque tem as termoelétricas, já poderíamos ter as alternativas de energia solar, eólica, e aí a gente pode diretamente dizer que faltou governo. Então. Mas no caso da água, você pode imaginar que não é simplesmente faltar governo, porque a água é água, não é transformar ela em energia e que você pudesse buscar energia em outros mananciais, que não apenas a água, mas, por exemplo, a energia solar. Por que o Brasil não fez investimento? E nós temos, por exemplo, o Nordeste, que poderia não só ter energia solar para todo o Nordeste, mas até para também mandar para cá, para o sul do país. Por quê? Porque lá você tem quase 365 dias de sol. Então é um fator importantíssimo que faltou ao governo preocupação quanto a isso. Agora, no caso da água, eu acredito que uma das formas de você resolver o risco do racionamento é você forçar as pessoas a consumirem com maior responsabilidade. No caso concreto, a responsabilidade de saber que se tiver desperdício, vai pagar um pouco mais. Eu lembrei você limpar a calçada, porque era ou não desperdício? Com certeza, desperdício. Nossa, então eu estou querendo mostrar a você que é uma forma de que as autoridades estão encontrando para não ter o colapso na abastecimento d'água, que é muito grave, você começar a fazer esse tipo de cobrança. Cobrança do ponto de vista do aumento para um maior consumo, um aumento do custo para um maior consumo. Deputado, mas com relação ao Rio Tietê, que entra ano e sai ano, gasta-se milhões ali no Rio Tietê, dizendo que vai melhorar o rio, vai poder até pescar no rio, né? E de repente continua poluído aquilo lá. Não seria um lugar para poder abastecer o Rio Tietê, por exemplo? Olha, mas o problema do Rio Tietê já está dentro do sistema de abastecimento d'água, não é direto do rio. Isso vai para represas, lá é tratada, são estações de tratamento de água. Você tem não apenas o Tietê, mas todos os recursos hídricos que você mais ou menos aproveita para o abastecimento d'água. É um serviço tão essencial que você não permite jogar fora a água, né? Você está tentando encontrar outros mananciais. O caso do Rio Paraíba é muito interessante, porque há uma grande discussão da utilização do Rio Paraíba para o abastecimento da Grande São Paulo. E há uma briga política, não apenas no Vale do Paraíba, em São Paulo, mas até com o Rio de Janeiro. Porque o rio não é um rio apenas que corre no Vale do Paraíba, dentro do estado de São Paulo. Ele atravessa a divisa para outro estado. Então, todo esse debate vai também para a questão ambiental, de você ter os rios sem assoreamento, você cuidar da revitalização
dos rios, o cuidado maior com não a poluição. Então, todo um quadro que falta no Brasil, preocupações quanto a isso há algum tempo. Só agora estamos começando a ter. Inclusive, infelizmente, nós começamos a... É um pouco aquilo que diz, a gente só fecha a porta de casa depois que entraram, não é? É verdade. Então, nós estamos agora cuidando disso com um certo retraso. É importante dizer isso, que nós estamos aí enfrentando problemas graves em São Paulo e no Brasil como um todo na questão energética. Mas, de qualquer forma, para dizer a você, não temos que fugir disso. Tem que ter um processo mais educativo de economizar água, porque é um bem finito no mundo. Embora, teve um dia desse, eu estava num debate, e até muito, muito bonito, porque foram cantar lá aquele planeta água. Nós não somos planeta Terra, nós temos mais água do que terra no nosso planeta, mas é uma água que é um custo muito alto você utilizar. Tem alguns países que até utilizam, que é tirar o sal da água do mar. Deputado, o senhor conhece Caraguatatuba? Caraguatatuba eu conheço. O senhor já veio por cá, não? Já tive aí, claro. Tá. Aqui, graças a Deus, nós moramos num lugar que realmente, posso dizer que é até um paraíso. Aqui tem água, bastante água, né? Tem, inclusive vocês têm represas aí, isso, tudo, no caminho. E tem um mar ótimo. Deputado, o senhor, logicamente, o senhor vai ser candidato a deputado, a presidente. O que o senhor pretende com relação ao futuro? Nós estamos discutindo ainda, mas muito provavelmente vou à reeleição como candidato a deputado federal aí por São Paulo. Estamos analisando, mas isso ainda vai ser definido na Convenção Nacional. O partido, nacionalmente, decidiu pela candidatura do Eduardo Campos, governador de Pernambuco, Partido Socialista Brasileiro, numa aliança vice-Marina Silva. Foi uma decisão do partido. E em São Paulo, a continuidade da nossa relação com o governo Geraldo Alckmin e a sua reeleição. Tá certo, deputado. É importante realmente a participação do senhor no nosso programa, e eu estava ansioso até para conversar com o senhor. O senhor poderia vir em Caraguatatuba mais uma vez. Quando eu for, não, com certeza. E participar do nosso programa Falou Tá Gravado. É muito importante. Pessoalmente conversarmos, né? E não apenas por telefone. Será um prazer. Tá certo, deputado. Eu queria agradecer realmente a participação do senhor, e o programa está aberto, né? Sempre que o senhor quiser ocupar nosso espaço, está aberto ao senhor, tá bom? Muito obrigado, é sempre uma satisfação. Obrigado, fica com Deus. Tchau. Tá aí. Falamos com o deputado Roberto Freire, né? Rapidinho, porque nós vamos para um apoio cultural, né, meu irmão?